Por unanimidade, o TRE de São Paulo rejeita recurso do ex-prefeito Fernando Haddad contra a Rádio Jovem Pan. O político questionava a postura da empresa na série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital paulista, veiculada em outubro de 2016. O petista alegava que a Jovem Pan o teria interrompido por 39 vezes e o impedido de desenvolver o raciocínio e apresentar as propostas de governo. Haddad argumentava que o tratamento diferia do dedicado aos adversários e feria o artigo 45, inciso 4, da Lei Eleitoral número 9.504. Mas os juízes não acataram os argumentos do político e deliberaram em favor do livre exercício da imprensa e da atuação responsável da Rádio Jovem Pan. Os 6-0 endossam o compromisso da Jovem Pan com a informação e a prestação de serviço, questionando no momento em que isso precisa ser feito. Eu acho que, primeiro, dar os parabéns ao doutor Arthur Rolo, que tão bem defendeu essa causa, que é a causa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e foi 6-0, né, a votação. Dizer que quando o senhor Jaiminho, vulgo Fernando Haddad, esteve aqui no jornal durante a campanha eleitoral, isso foi, que ele foi impedido de expor o raciocínio, o problema não. Se ele não tem raciocínio é uma outra coisa, impedido ele não foi. Estava lá para falar. Ele usou argumentos falaciosos, tentando colocar os minutos, tal. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Inclusive um dos juízes, eu ouvi a gravação da sessão, um dos juízes fez questão de lembrar, porque ele foi feita diretamente a minha acusação durante o julgamento. O seu advogado do Jaiminho, o vulgo Fernando Haddad, dizendo que eu teria dado um tratamento diferente para o Jaiminho do que em relação aos outros candidatos. E um dos juízes, inclusive, fez questão de lembrar que foram questões duras colocadas por mim em relação ao senhor Celso Russomano, em relação ao senhor João Dória, né? Inclusive fez referência a uma das perguntas, inclusive, né? Que eu estava perguntando a questão em relação ao senhor João Dória, a questão de Campos do Jordão, e o Russomano, os episódios que envolviam um bar, etc. tal. As questões foram colocadas do mesmo tom. A questão com o Jaiminho, ele queria... era uma tentativa de coação, né? E caiu do cavalo, porque ele achou que ia assustar. E eu perguntei sobre a agenda. Vocês devem se lembrar. Se ele tinha algum problema também físico, emocional com o trabalho, eu tenho direito. Pode ser um trauma de infância que ele tinha, por exemplo, né? Eu tinha direito de perguntar e pergunto mesmo. Se vocês virem a TV francesa, o Canal 5, que é possível vocês acompanhem a TV francesa, viu como é que são as entrevistas que eles fazem com os candidatos, com os políticos. É tudo muito duro. Não é negócio de levantar a bola pro cara chutar. E o Jaiminho quis, com isso, desmoralizar o jornalismo independente, né, da Jovem Pan, e por tabela quis também me acertar, eu acompanhei a defesa, de fazer acusação, dizendo que estava favorecendo A contra B. Nada disso, né? E foi bem lembrado que sempre o questionamento é diferente quando alguém é candidato à reeleição, porque ele tem um mandato para defender. Inclusive, um dos juízes também fez referência a esse fato, né? Apenas lembrando que o trabalho aqui na Jovem Pan, nessas questões, historicamente é sempre assim. Ao contrário da televisão, que coloca todos os candidatos num só programa e dá 2 minutos para cada um responder, né? Eu até brinquei uma vez com o Serra aqui, que ele veio. Falei, Serra, qual é o seu projeto de governo? O senhor tem 1 minuto para responder. Quer dizer, ao contrário disso, a Jovem Pan destina um programa inteiro para cada candidato. E foram 6. Isso, trouxemos 6 candidatos, todos eles. Foi de segunda a segunda. Isso, e, portanto, todos eles tiveram o mesmo tempo e a entrevista de todos os jornalistas. Inclusive a Luísa Erundina, que ela não estava participando dos debates televisivos e tal. Sim, ela não precisava ser chamada pela lei eleitoral, mas a Jovem Pan chamou mesmo fez assim. Questão de chamá-la. Isso, claro. Isso. Então, todos eles expuseram seus programas de governo aqui, no mesmo tempo e livremente debateram aqui conosco, que foi uma prestação de serviço, mostrar para a cidade o que é que cada um pensava a respeito da administração desta megalópole que é São Paulo. E vai continuar assim. Todo ano de eleição será assim. E ninguém pode usar a justiça para tentar intimidar A, B ou C. Intimidar um veículo como o Jovem Pan e achar que com isso alguém vai dar um passo atrás. Nada disso. O dever
da rádio é sempre com o ouvinte. É que o ouvinte gostaria de perguntar. A gente muitas vezes é esse instrumento. E você andando nas ruas, conversando com as pessoas, acompanhando as redes sociais, você tem uma ideia mais ou menos do que as pessoas gostariam que fosse perguntado. E isso foi feito para os 6. Vamos lembrar que isso que o José Waldo destacou, todos tiveram o mesmo tempo, foram colocadas todas as questões que aquilo que afetava. E cada candidato, evidentemente, havia um tipo de abordagem do conteúdo das questões que fazia parte da sua trajetória ou do exercício. Por exemplo, Marta Suplicy, que esteve aqui, foi feito referência ao período que ela foi prefeita. Luiz Erundina, idem, o Jaiminho, vulgo Fernando Haddad, tinha de falar porque ele era candidato à reeleição, né? Era diferente do Major Olímpio, que também veio aqui, né? Você tinha de colocar outro tipo, quer dizer, a entrada no tema tinha de ser diferente, mas todos tiveram o mesmo tempo e o mesmo objetivo, qual é? De informar bem o ouvinte da Jovem Pan.